Matemática, aula 66. Poxa, Delta, que estojo bem organizado, hein? Gostou, professor? Eu aprendi isso na nossa última aula. Quando falamos sobre organização, né? Uhum. Pois é, eu também. É mesmo, Gama? Mas e o que você pôs em ordem? Por enquanto nada, mas estou pronto para começar a organizar qualquer coisa. Sorte a sua, porque hoje vocês terão uma missão muito importante, hein? Ajudar a organizar o meu estojo de lápis de cor para ficar igualzinho ao da Delta. Professor, eu não sabia que você tinha lápis de cor. Também gosta de colorir? É que meus alunos usam muito esses lápis. E aí no final do dia, Delta, fica tudo uma bagunça. Então hoje nós vamos aproveitar a aula para aprender como organizar. E aí, gostaram da ideia? Sim! Agora esperem só mais um pouquinho, porque antes a gente vai ver o que será ensinado na aula de hoje. Momento tabuada. Observe o seu resultado. Você errou 2 e acertou 10. Correção do dever de casa. E aí, animados? Sim, professor! Estamos! Então vamos começar, hein? Nós vamos fazer o Eu Penso, das páginas 40 e 41. Precisamos calcular as somas. Então eu vou pedir para Delta calcular a primeira soma pra gente, hein, Delta? Quanto é 4 mais 2? Essa é fácil, professor. 4 mais 2 é igual a 6. Nem preciso pensar muito. Agora o Gama, hein? Faça 14 mais 2, Gama. Para fazer 14 mais 2 é igual a... Eu só preciso somar as unidades. Vou fazer 4 mais 2 igual a 6. E repetir a dezena. Concluo que 14 mais 2 é igual a 16. Foi fácil também. Como eu estou feliz por vocês estarem achando os exercícios fáceis, viu? Vamos continuar. Calcule a soma, Delta, 24 mais 2. Para fazer 24 mais 2 é igual a... Vou somar as unidades. Faço 4 mais 2 é igual a 6. E repito a dezena. Concluo que 24 mais 2 é igual a 26. Agora nós vamos calcular as diferenças. Delta, calcule 6 menos 2. 6 menos 2 é igual a 4. Rápido assim. Gama, sua vez. Calcule 16 menos 2. Para fazer 16 menos 2 igual a... Eu vou diminuir as unidades.
Eu faço 6 menos 2 igual a 4. E aí eu repito a dezena. Concluo que 16 menos 2 é igual a 14. Muito bem. Então, para encerrarmos essa correção, vou pedir a você, Gama, que faça 36 menos 2. Para fazer 36 menos 2 igual a, eu vou fazer 6 menos 2 igual a 4. E aí é só repetir as dezenas. Concluo que 36 menos 2 é igual a 34, professor. Gostei de ver vocês, hein? Muito bem. Tenho certeza de que todos vocês, meus alunos, estão se saindo muito bem. Recebam os meus parabéns. Primeiro tema, eu penso. Na aula anterior, aprendemos a fazer contas de somar e de subtrair, em que foi preciso apenas somar ou diminuir as unidades para chegar a um resultado. Nessas operações, a soma das unidades não formou uma dezena, e na subtração não houve necessidade de trocar dezenas por unidades. Nessa aula, vamos continuar a praticar soma e subtração, sem reagrupamento, utilizando as barrinhas coloridas e outros recursos, além de diagramas e o QVL. Vamos aprender uma estratégia para somar e subtrair, começando com um exemplo familiar: o preenchimento de um álbum de figurinhas. Ouçam essa história, gente. Juquinha estava juntando figurinhas para colar em um álbum que estava completando. Ele já tinha colado 26 figurinhas nas páginas do álbum. Então, ao abrir um dos pacotinhos que tinha acabado de comprar lá na banca de jornais, ele encontrou as 4 últimas figurinhas que faltavam para completar sua coleção. Ele ficou super feliz e resolveu aproveitar essa situação para aprender um pouco mais sobre contas de somar. Aí, o Juquinha começou pensando: quanto é 26 mais 4? Oba! Professor, eu topo ajudar o Juquinha. Eu gosto muito de fazer álbuns de jogadores de times de futebol. Eu também. Adoro completar álbuns de figurinhas, principalmente quando são figurinhas com personagens de histórias infantis. Vamos representar com barrinhas a soma 26 mais 4. Faça isso pra gente, Delta. Para representar o número 26, vou usar 2 barrinhas de dezenas e a barrinha verde escuro de 6 unidades. Para representar as 4 unidades, vou usar a barrinha roxa. Para fazer a soma, vou começar juntando as unidades. Vou juntar as barrinhas verde escuro e roxa. 6 unidades mais 4 unidades. As barrinhas ficaram do mesmo tamanho da barrinha de dezenas. É isso mesmo. 6 unidades mais 4 unidades dá 10 unidades, que é igual a uma dezena. Sei que sempre que formar 10 unidades, eu devo trocar por uma dezena. Vou trocar as barrinhas verde escuro e roxa pela barrinha laranja, essa aqui, de dezena. Então, 2 dezenas e 6 unidades mais 4 unidades é igual a 2 dezenas mais 10 unidades, ou 3 dezenas. Representando com numerais, fica assim: 26 mais 4 é igual a 20 mais 6 mais 4, que é igual a 20 mais 10, que é igual a 30. Parabéns! É isso mesmo que deve ser feito. Professor, eu também quero testar essa ideia da Delta. Passa uma continha pra mim, poxa. Certo, Gama. Vou continuar a história então. Juquinha tem um amigo.
é o Leonardo. Ele também está formando um álbum de figurinhas. Leonardo já colou 22 figurinhas e está colando as 8 últimas figurinhas para completar o álbum. Quantas figurinhas ao todo o Leonardo vai colar em seu álbum? Gama, mostre essa operação com barrinhas e depois com numerais. Já vi que é uma conta de somar. A conta é 22 mais 8. Vou começar representando o número 22. Para isso, vou usar 2 dezenas e 2 unidades. 2 barrinhas laranjas, tá aqui, e também a barrinha vermelha, de 2 unidades. Em seguida, eu vou representar 8 unidades com a barrinha marrom. Primeiro, vou somar as unidades. Para isso, vou juntar as barrinhas vermelha e marrom. 2 unidades mais 8 unidades. Segundo, eu vejo que as 2 barrinhas ficaram do mesmo tamanho da barrinha laranja. Isso quer dizer que 2 unidades mais 8 unidades é igual a 10 unidades. 10 unidades formam uma dezena. Então, agora vou trocar a barrinha vermelha e a barrinha marrom por uma barrinha laranja. Terceiro, junto a barrinha que eu troquei com as outras barrinhas, ou seja, uma dezena que eu troquei mais 2 dezenas que já estavam. E elas formam 3 dezenas. A delta está certa, professor. Vou mostrar com numerais o que eu fiz. 22 mais 8 é igual a 20 mais 2 mais 8, que é igual a 20 mais 10, que é igual a 30. Acertei? Acertou sim, Gama. Muito bem. Podemos ainda representar essas operações usando diagramas. Observem como fazer 26 mais 4. Primeiro, escrevo 26. Em segundo, decomponho 26 em 20 e 6. Em terceiro, escrevo a indicação da soma do 4, mais 4. Em quarto, faço de cabeça a soma das unidades, 6 mais 4 igual a 10. E vejo que a soma das unidades deu 10. Então, eu troco por uma dezena e junto com as outras 2 dezenas. Uma dezena mais 2 dezenas igual a 3 dezenas. E em quinto, escrevo a sentença matemática. 26 mais 4 igual a 30. Lembrando que não sobraram unidades, por isso escrevo 3 dezenas e 0 unidades. Professor, eu ouvi que você chamou 26 mais 4 igual a 30 de sentença matemática. Por quê? Chamamos de sentença matemática quando se escreve em numerais a operação e o resultado, como em 26 mais 4 igual a 30. Essa igualdade também pode ser chamada de equação. Achei esse nome, sentença matemática, muito chique. Ótima questão, Delta. Certamente vocês vão ouvir e usar muitas vezes essa expressão. Em matemática, tem muitas palavras que são bem específicas. Sentença matemática e equação são algumas delas. É muito importante saber o que significam. Então agora eu vou pedir que Gama e Delta representem algumas somas no diagrama e gostaria que vocês aí de casa fizessem o diagrama no caderno e também representassem as contas. Vamos lá? Sim!
Então, aproveitando que a Delta perguntou, vou pedir que ela própria represente 22 mais 8 com diagramas e no final escreva a sentença matemática. Vou fazer. 22 mais 8. Primeiro, escrevo 22. Segundo, decomponho 22 em 22. Terceiro, escrevo a indicação da soma do 8, mais 8. Quarto, faço de cabeça a soma das unidades. 2 mais 8 é igual a 10. Vejo que a soma das unidades deu 10. Então, troco por uma dezena. Quinto, escrevo a sentença matemática, acrescentando 1 às dezenas no resultado. Lembrando que não sobram unidades, por isso escrevo o 0 na posição das unidades. 22 mais 8 é igual a 30. Fiz certinho, professor? Perfeito, Delta. Gama, sua vez. Represente 31 mais 5. Professor, eu percebi uma coisa. Esse diagrama ajuda a gente a entender. Olha, para fazer 31 mais 5 com o auxílio do diagrama, primeiro, escrevo 31. Segundo, decomponho 31 em 30 e 1. Terceiro, escrevo a indicação da soma do 5, mais 5. Quarto, faço de cabeça a soma das unidades. 1 mais 5 igual a 6. Quinto, escrevo a sentença matemática, repetindo as dezenas no resultado. 31 mais 5 é igual a 36. Correto também, Gama. Vamos seguir. Vocês lembram como representar números no quadro valor de lugar? O QVL? Sim! Podemos usar o QVL para fazer uma soma. Vejam como eu represento 23 mais 14. Escrevemos um número em cada linha, um sobre o outro. Certamente vocês lembram disso, né? As unidades alinhadas na coluna das unidades. As dezenas alinhadas na coluna das dezenas. Para fazer a conta, os passos são os seguintes. Em primeiro, fazemos a soma das unidades lendo de cima para baixo. 3 mais 4. E aí escrevemos o resultado 7 na linha de resultados na coluna das unidades. Em segundo, fazemos a soma das dezenas também lendo de cima para baixo. 2 mais 1. E aí escrevemos o resultado 3 na linha de resultados, na coluna das dezenas. Em terceiro, lemos o resultado 37. Conclusão: 23 mais 14 igual a 37. Vamos prestar atenção no Gama e na Delta, que eu tenho certeza que terminaremos a aula com vocês, sabendo tudo. Podem fazer junto com eles. Gama e Delta vão adorar. Agora vocês devem praticar. Vamos lá. Vamos lá. Gama, mostre passo a passo como fazer no QVL a soma 25 mais 3. Tá bom. Olha, eu vou fazer do jeitinho que você explicou, professor. Beleza. Primeiro, escrevo um número sobre o outro. Unidades na coluna das unidades e dezenas na coluna de dezenas. Segundo, somo as unidades lendo de cima para baixo. 5 mais 3 igual a... Aí eu escrevo o resultado, 8. Escrevo embaixo na mesma coluna das unidades. Terceiro, somo as dezenas lendo de cima para baixo. Só tem 2 dezenas. Escrevo 2 na linha de resultado.
na coluna das dezenas. Quarto, leia o resultado. 28. Conclusão, professor. 25 mais 3 igual a 28. Tá certinho? Sim, Gama, fez corretamente. Eu quero que a Delta descreva a seguinte soma, Delta. 13 mais 27. Tá bom, professor. Veja se entendi. Para fazer 13 mais 27, primeiro escrevo os numerais um sobre o outro, escrevendo unidades em cima de unidades, dezenas em cima de dezenas. Perfeito. Cada um em sua coluna. Segundo, somo as unidades. 7 mais 3 é igual a 10. Vejo que formou uma dezena. Terceiro, escrevo 0 na coluna das unidades. Quarto, escrevo 1 em cima na coluna das dezenas. Quinto, somo as dezenas. 1 mais 1 mais 2 é igual a 4. Sexto, escrevo o resultado 4 na coluna das dezenas. Sétimo, leio o resultado da conta 40. Pronto, professor, acabei. Fiz certinho? Sim, Delta, fez todos os passos direitinho. Oba! Tenho certeza de que vocês aí em casa também aprenderam muito. Então, vamos ao nosso resumo. Resumo do primeiro tema. Na aula de hoje, resolvemos situações que envolviam contas de somar. Resolvemos as situações com barrinhas coloridas, diagramas e o quadro valor de lugar, o QVL. Aprendemos a somar quando as unidades dos dois numerais formam uma dezena. Aprender a somar é muito importante, porque nos nossos dias passamos por várias situações que envolvem contas de somar. Problemas orais. Problema 1. Uma padaria vendeu 19 pães de sal e 10 pães doce no mesmo dia. Quantos pães essa padaria vendeu nesse dia? Se a padaria vendeu 19 pães de sal e 10 pães doce, tenho que somar 19 mais 10, que é igual a 29. A padaria vendeu 29 pães nesse dia. Problema 2. A mãe de Lucas foi à feira e comprou 15 morangos e 5 goiabas. Quantas frutas ela comprou ao todo? A mãe de Lucas comprou 15 morangos e 5 goiabas. Para saber qual o total de frutas compradas, tenho que somar 15 mais 5, que é igual a 20. A mãe de Lucas comprou 20 frutas. Problema 3. Ana tem 12 tiaras e Laura tem 10 tiaras. Quantas tiaras Ana e Laura têm juntas? Para saber quantas tiaras Ana e Laura têm juntas, eu preciso juntar a quantidade de tiaras de Ana e de Laura. A conta é de somar. 12 mais 10 igual a 22. Ana e Laura têm juntas 22 tiaras. Momento tabuada 2.
dever de casa. Vamos fazer a correção do dever de casa? Vamos! Vamos começar pelo exercício 1 da página 18. Nós vamos observar a imagem e contar a quantidade de meninos e de meninas que estão na imagem para anotarmos na tabela. Eu vejo 3 meninos brincando de bola, mais um menino brincando na areia com uma menina. Ao todo tem 4 meninos. Vou anotar na tabela. E eu vejo uma menina fazendo um castelo de areia com um menino. E vejo mais 2 meninas conversando em pé. Ao todo tem 3 meninas. Vamos fazer o exercício número 2 da página 19. Carlos ganhou de aniversário muitos presentes. Quantos carrinhos e quantas bolas ele ganhou, Gama? Deixa eu ver. Ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5. 5 carrinhos. E 1, 2, 3, 4. E também 4 bolas, professor. Isso mesmo, Gama. Agora escreva a quantidade de cada brinquedo nos quadrinhos. Prontinho. É isso mesmo, Gama. Correto. Agora observem os animais que há no sítio do vovô. Delta, escreva a quantidade de cada animal nos quadrinhos. Estou vendo 1, 2, 3. Estou vendo 3 peixes. Vejo também 2 coelhos. Tem também 1, 2, 3, 4 cachorros. E 1, 2, 3, 4, 5 tartarugas. Vou anotar nos quadradinhos e tem ali, bem no cantinho, um porco. Circule o animal que tem maior quantidade aí, Delta. Tá bom. Olhando na tabela, vejo que o animal com maior quantidade é a tartaruga. Sim, tem 5 tartarugas. Vou circular a tartaruga. Isso. Agora faça um quadrado em volta do animal que tem em menor quantidade. Vejo aqui na tabela que tem apenas um porco. O animal com menor quantidade é o porco. Vou fazer um quadrado em volta do porco. Correto, Delta. Vocês foram muito bem na correção do dever de casa, hein? Ó, gostei de ver. Vocês também foram muito bem na correção do dever de casa. Segundo tema, eu penso. Na aula anterior, começamos a estudar a importância de coletar informações. Aprendemos a fazer uma tabela com colunas, linhas e um título. Nessa aula, vamos continuar organizando dados em tabelas. Tamo junto nessa aprendizagem, professor. Isso, professor. Isso aí. Ao organizar minha caixa de lápis de cor, eu verifiquei que estavam com as cores misturadas, gente. Aí eu resolvi fazer uma organização. Eu tive a ideia de trazer aqui para o Gama e a Delta me ajudarem. Observem aqui os lápis e me ajudem a organizá-los. Olha aqui. O que vocês acham de fazer uma tabela e anotar quantos lápis tem de cada cor? Boa ideia, professor. Legal. Eu estou vendo que tem lápis nas cores rosa, verde, azul, vermelha e amarela. E eu vou desenhar a tabela. Qual nome vocês sugerem para essa tabela? Que tal caixa de lápis do querido e amado professor de matemática, a matéria mais legal que existe nesse mundo? Que isso, Gama? Eu também gosto do professor.
mas acho esse nome um pouco grande, né? Ô Gama, eu agradeço os elogios, mas eu acho que a Delta tem razão. O título de uma tabela deve ser bem claro, de modo que todos entendam sobre qual assunto está sendo informado. Ah, tá bom. Vou ter que pensar um pouquinho mais então. Dessa vez, vou pensar em um título menor. Deixa eu ver. Que tal CLPM? Ah, esse é bem curtinho. Credo, agora você exagerou. O que quer dizer CLPM? CLPM é uma forma reduzida de dizer cores dos lápis do professor de matemática. Boa, Gama, esse tá bem mais adequado. Pode ser. Então está decidido. Esse será o título da tabela. Ele informa o que a tabela vai apresentar. Cores dos lápis do professor de matemática. Já temos o título e sabemos que tem várias cores. O que está faltando incluir nessa tabela, gente? A Delta falou as cores dos lápis. Então, que tal? Vamos desenhar um lápis de cada cor para colocar nas colunas. Isso! Vamos fazer então. Eu vi que são 5 cores diferentes. Vamos fazer então. Acabamos de pintar, professor. Vamos montar nossa tabela. Olha só, professor. Agora só falta colocar os números. Vamos contar quantos lápis tem de cada cor. Deixa eu ver. Vou começar a contagem. Estou vendo que tem apenas um lápis cor-de-rosa. Tem também 3 lápis verdes. Tá aqui. E também tem 5 lápis amarelos também. Aqui tem 4 lápis azuis, ó. E vermelho tem 1, 2, 3, 4 também. Tem 4 lápis vermelhos. Chegou a hora de respondermos algumas perguntas sobre nossa tabela. Respondam também a essas perguntas. Vai ser legal poder contar com a participação de vocês. Qual cor que tem menos lápis, Gama? Menos? Menos. Professor, essa foi a pergunta mais fácil que o senhor já fez. Sabe por quê? Porque só tem um lápis cor-de-rosa. Essa é a cor que tem menos lápis. E qual cor tem um maior número de lápis, Delta? Observando na tabela, eu posso afirmar que a cor amarela é a que tem mais lápis. Tem 5 lápis amarelos. E quais cores têm o mesmo número de lápis, Gama? Peraí, deixa eu ver. Já vi. São as cores azul e vermelha. Cada uma com 4 lápis. Estou vendo que são as únicas cores que têm o mesmo número de lápis. E quantos lápis tem as cores verde, amarelo e azul, Delta? Essas são as cores da bandeira do Brasil. Isso. Olha, tem 3 lápis verdes, 4 lápis azuis e 5 lápis amarelos. 3 mais 4 são 7. 7 mais 5 são 12. Uma dezena e 2 unidades. Tem 12 lápis dessas 3 cores. Foram muito bem nas contas. Agora me ajudem a guardar os lápis. Pode deixar comigo, professor. Deixa que eu guardo todos os lápis. Adorei a nossa aula de hoje. Vocês todos brilharam. Espero que também tenham gostado da aula, hein? Vamos ao nosso resumo. Resumo do segundo tema.
Na aula de hoje, fizemos atividades para entender como coletar informações e utilizamos tabelas para anotar os números coletados. Usamos os dados de uma tabela para responder perguntas. Problemas orais. Problema 1. Para que serve uma tabela? Ao coletar dados sobre alguma coisa, é importante utilizar as tabelas para guardar e apresentar esses dados de forma organizada e de fácil entendimento. Problema 2. Qual a primeira informação que devemos colocar em uma tabela? O título é a principal informação para que possamos saber qual assunto é a tabela. Por isso, o título é a primeira informação que devemos colocar. Problema 3. Por que é importante organizar os dados coletados? As informações colocadas na tabela ficam organizadas, ajudando a localizar mais facilmente os dados que precisamos. Desse modo, é muito mais fácil responder as perguntas sobre o assunto tratado na tabela. Dever de casa de hoje. Números, livro volume 2, página 45, exercício 1. Probabilidade e estatística. Livro volume 2, página 24, exercício 3. Na próxima aula, iremos utilizar jujubas. Então, se vocês não tiverem jujubas em casa, podem utilizar fichas de papel ou bolinhos de gude. Vamos precisar também de uma tabela semelhante a essa. É uma tabela numerada de 1 a 40. Precisaremos também de algo para marcar os numerais na tabela. Pode ser um botão ou algum outro objeto pequeno. Combinado? Pessoal, terminamos nossa aula por aqui. Hoje, nós usamos as barrinhas coloridas para resolver problemas de somar. E também usamos tabelas para anotar números coletados. E eu finalmente consegui que meu estojo ficasse organizado, né? Obrigado, turma. De nada, professor. Já estou pronta para a próxima. Ah, é? Está mesmo, Delta? Sim. Então, que tal você me ajudar a organizar a minha mochila? Pode ser, Gama, mas outro dia é melhor. Outro dia? Por quê? Porque tem tanta coisa e tanta bagunça naquela mochila que eu vou precisar de um computador. Bom, deixa que eles vão se entender. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau!